Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. A proteção das crianças no meio digital está no foco da Câmara dos Deputados e do Congresso como um todo. O projeto de lei 2628, chamado de ECA Digital e que trouxe avanços na proteção da infância, ele foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e deve ser sancionado nesta semana pelo presidente Lula. E nesta terça, hoje, para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Papo de Futuro, começa a funcionar um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, para seguir a discussão desse tema. E por isso o Papo de Futuro de hoje é especial. Está aqui na bancada do Papo de Futuro, na bancada do painel eletrônico, nos estúdios da rádio e da TV Câmara ao vivo, a titular do Papo de Futuro, jornalista e consultora legislativa Beth Veloso, e acompanhada hoje do seu colega, consultor também, Davi Carneiro. Bom dia aos dois, tudo bem? Bom dia, Beth, bom dia, Davi. Bom dia, Ana Raquel. Beth, eu acho que a gente pode começar por você, aqui a nossa titular, colunista do Papo de Futuro, porque você me trouxe um dado aqui quando a gente estava conversando sobre esse tema de hoje, da coluna, que há na Câmara mais de 230 projetos de lei que tratam de temas como adultização, uso de telas, outros aspectos que afetam diretamente a vida das crianças e dos adolescentes. Então, como que você avalia esse momento que a gente está vivendo hoje, aqui, tanto na Câmara como no Parlamento como um todo? Bom dia, então, Ana Raquel. Esses 230 projetos de lei, a gente precisa lembrar que é depois do fenômeno Felca, daquele vídeo que houve a denúncia, da adultização, que é colocar crianças em situações de adultos na rede mundial de computadores, expondo eles a uma exploração comercial, e muitas vezes de uma maneira totalmente sexualizada. E isso foi uma comoção tão impressionante que eu duvido que tenha havido uma avalanche de projetos tão grandes por uma denúncia que aconteceu na internet. E agora o grupo de trabalho e os deputados vão ter que dar conta de todo esse debate, de todos esses assuntos que vão de discussão da erotização, que a gente chama precoce, até a questão de verificação etária, a questão do conteúdo impróprio, a questão da exploração sexual, que é diferente da erotização, porque existe, sim, aqueles packs, aquela exploração mesmo, que não é pornografia infantil, que a gente não usa esse termo, Davi pode explicar para a gente depois. Então, eu diria que hoje a questão da criança está no topo da nossa pauta. Lembrando que o grupo de trabalho também foi designado pelo presidente Hugo Motta e que nós estamos próximos da Semana da Criança. Eu queria lembrar, antes de passar a palavra para o Davi, que é um grande especialista nessa área realmente de direitos humanos, ligados também à infância, a discutir, a lembrar quais foram os enormes avanços, porque o presidente Lula vai sancionar, a expectativa é nessa semana, o PL 2628, e nós tivemos, sim, grandes avanços com o PL 2628. Por exemplo, contas abaixo de 16 anos têm que ser vinculadas às contas do pai. Proibido fazer impulsionamento, monetização de conteúdo infantil. Proibido qualquer tipo de exploração de conteúdo infantil, como sexualidade, erotização, com a remoção imediata, sem ordem judicial, desse conteúdo. Também está proibido perfilizar. O que é isso? Mandar publicidade infantil. Então, tem uma série de avanços que são muito importantes. Também lojas de aplicativos, de internet, não podem vender conteúdo, ou você não pode baixar um aplicativo, ou acessar esse conteúdo que é dirigido para crianças sem que tenha uma verificação etária que não seja autodeclaratória, porque essa não vale de nada. E quais seriam as penalidades, obviamente? Penalidade de multa de 50 milhões ou 10% do faturamento da empresa, até a suspensão ou proibição total da atividade da empresa no Brasil. A gente fala sempre do Brasil. Então, eu acho que esses são os grandes avanços que a gente está, e o grupo de trabalho, naturalmente, deve aprofundar essa discussão e levar mais a cabo como que a gente vai implementar também essas medidas.
E aí, Beth, eu passo também para o Davi, vocês, na área de direitos humanos, na consultoria, quando a gente vê um projeto como o do ECA Digital e todos esses pontos tão importantes que a Beth trouxe em relação a esse projeto que está na expectativa de sanção, mas a gente sabe que essa agenda legislativa voltada para a infância é mais ampla, né, Davi? Como é que está essa agenda legislativa de uma forma mais geral e, claro, relacionada à questão do meio digital? Então, Ana, eu diria, né, primeiro eu vou ressaltar aqui 3 pontos, né, que já estão, né, em discussão aqui na Câmara pelas proposições que a gente analisa, né, e um que eu considero que pela importância, né, ele deveria estar na pauta e já está de alguma maneira, né, mas que eu acho que ele mereceria ser aprofundado. Bem, em primeiro lugar, a gente vê uma preocupação muito grande dos deputados e deputadas, né, de ajustar o direito penal e o direito processual penal às novas realidades, né, aos novos tipos de crimes, né, às dificuldades que muitas vezes as forças de segurança pública têm, né, de responsabilizar os criminosos, de juntar provas. Então, você tem um número muito grande, né, de proposições tramitando nesse sentido. Então essa provavelmente vai ser uma discussão grande aqui na casa no próximo período. Uma segunda grande discussão, né, que não foi o objeto central, ao menos, né, do PL 2628, é sobre o trabalho infantil digital, que muitas vezes, né, a gente acaba eufemizando, né, chamando da questão dos influenciadores mirins. Mas quando a gente vai assim para o lado mais grave da situação, né, a gente está falando, né, do trabalho infantil digital, na verdade. Você já tem algumas proposições na Câmara tratando desse assunto, não só pelo lado da monetização, mas também de como o ECA deveria tratar o tema. E você já tem, inclusive, algumas proposições que foram aprovadas em comissões. Então, já em um nível um pouco mais avançado, né, de tramitação. Em terceiro lugar, você vê uma preocupação, né, ainda que difusa, né, de muitas proposições, difusa que eu digo no sentido de que as soluções são muitas, né, de você ter uma espécie de proteção. Muitas proposições falam sobre saúde mental, sobre como a educação parental deveria funcionar, sobre como as escolas deveriam agir. Então você já tem também uma preocupação desse lado. Em adição a isso, uma agenda muito importante que eu considero, e que não tem a ver só com crianças e adolescentes no ambiente digital, mas com todo o arcabouço de proteção da infância no Brasil, é que a gente ainda dá muito pouca atenção para a prevenção das violências. A gente ainda confunde muito prevenção com campanhas. Então, hoje, né, o que a gente chama de ciência da prevenção, ela tem muito a ver com você identificar quais são, né, os fatores estruturais que levam, né, a uma violência, os fatores de risco, e também você reforçar os fatores de proteção da criança e do adolescente. E nós estamos um pouco atrasados no Brasil nesse debate. Então, é claro, né, hoje você tem políticas, né, mapeadas já do que funciona, por exemplo, né, educação parental, que eu me referi, né, que existe já em algum nível, né, em algumas proposições, né, programas de educação parental bem feitos, bem desenhados, eles têm um efeito extraordinário, né, na prevenção das violências contra crianças e adolescentes. Programas comunitários voltados para a modificação das normas sociais. Quando você fala, por exemplo, né, da violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente vê que muito dessa violência está ancorado em normas sociais. Normas de misoginia, de machismo, enfim, e muito vinculadas também à violência contra a mulher. Né? Então você voltar os esforços do Estado, né, para esse tipo de programa também seria muito importante. E a gente vê, né, em algumas pesquisas, né, comparadas, né, por exemplo, existe uma pesquisa que já foi feita em 13 países e que está sendo feita no Brasil também, né, que é da Disrupting Harm, que ela mostra, né, que existe uma linha de continuidade muito clara entre a violência que acontece fora das redes, com crianças e adolescentes, e a violência que acontece dentro das redes também. Então não são coisas descontínuas, né?
Beth, eu acho que esse alerta que o Davi fez foi muito interessante dessa questão dos programas de educação parental, programas da gente repensar violências que acontecem também fora do ambiente digital e que vêm para o ambiente digital, e que você aqui no Papo de Futuro faz muito desse alerta, né, de como que os pais, de como que professores, de como que precisa haver realmente uma rede de discussão e de proteção. O que você diria, Beth, aí passo para você, também para o Davi, se você achar que também pode dividir essa resposta com ele, mas em relação às oportunidades que as telas trouxeram. Elas trouxeram oportunidades também? Eu sei que vocês alertaram aí sobre a questão do influenciador mirim, da questão da monetização, que são problemas seríssimos. Mas há oportunidades também nesse ambiente digital, ou a gente está falando de um ambiente só tóxico? O que vocês têm a dizer sobre isso? Começo pela Beth. Então, Ana Raquel, a gente até usou no último programa a expressão, né, jogar o bebê fora junto com a bacia, né, e a água suja. Então, a internet, ela tem um potencial estrondoso para a gente fazer tudo isso que o Davi está colocando, né? Para a gente realmente democratizar a informação, para você incluir, trazer as pessoas para um debate público, para você combater a misoginia, combater o preconceito, combater a discriminação, esse traço machista da sociedade brasileira, para a gente realmente ter uma oportunidade de que as crianças se apropriem dessas ferramentas de comunicação nas escolas, incorporem isso, de fato aprendam e, sobretudo, fazer uma distribuição de renda, solucionar o problema do gap social, educacional, de informação, de educação que existem entre as diversas regiões, né, entre as diversas classes sociais. E eu acho que, então, a gente precisa promover uma internet, mas uma internet que seja brasileira, né, Davi? Uma internet que ela não tenha essas ferramentas manipulativas, que ela não tenha uma publicidade direcionada, que ela não seja movida a discurso de ódio, fake news e conteúdo totalmente impróprio, que ela não monetize a exploração sexual infantil, que ela não promova a educação, a adultização precoce, né? Que ela não incentive, por exemplo, os dados absurdos que a gente tem de estupro infantil, porque começam a partir dessas normas sociais e dessa cultura que a gente tem, permissividade de impunidade, que se propaga na internet, porque a gente sabe que a distância, a diferença entre o mundo real e o mundo virtual é nenhum. Portanto, deixar uma criança sozinha com o celular dentro do seu quarto é pior do que deixar ela meia-noite num parquinho escuro, na região mais perigosa da sua cidade. E essa responsabilidade não é só dos pais. Eu estava comentando com o Davi, ali fora agora, antes do programa, como nós temos já uma rede, como você comentou, Ana Raquel, mas como é muito difícil fazer com que essa rede, os conselhos tutelares, todos eles funcionem a contento e que, de fato, realmente a gente tenha uma melhora significativa na atenção e no melhor interesse da criança. E aí, já passando, então, né, essa resposta para o Davi, para essa discussão, como é que a gente pode, então, virar esse jogo a partir realmente até da discussão desses projetos de lei que estão aqui? É claro que não vai ser uma varinha de condão, mas a gente tem aí um deadline que é o Dia da Criança, né? O que a gente pode dar, Davi, você, com um pouco de otimismo, sempre, é claro, de presente para as crianças agora, né? Que responsabilidade, hein, Davi? O que a gente pode falar então, né, Beth? Mas essa provocação é importante que a Beth fez, né? Que resposta que o parlamento pode dar? Ou seja, qual a nossa maior preocupação nesse momento, Davi? Eu daria dois tipos de resposta, né? Eu acho que existem algumas respostas localizadas que o parlamento pode dar, né? Mas existem dois conjuntos de problemas que eu chamaria de macro problemas, né? Que eu acho que seria talvez a grande resposta, né? E aí eu vou dar um pequeno passo atrás, muito pequeno, né? Para dizer o seguinte, né? A gente costuma ouvir, né, que a gente tem a melhor legislação do mundo da criança e do adolescente, ela só precisa ser melhor aplicada, né? Eu desafiaria um pouco essa visão, né? A gente tem uma legislação bastante avançada, bastante interessante, né? Mas eu posso dizer que a gente tem um direito desorganizado ainda da criança e do adolescente, né? Em termos de quais são as competências dos entes, quais são as responsabilidades e que condições eles cooperam, né? Então você tem políticas ainda no campo da criança e do adolescente muito fragmentadas, no próprio âmbito do governo federal, né? Políticas muito descontínuas.
O Executivo Federal hoje ele funciona como praticamente uma ONG, né, no campo da criança e do adolescente, né? Então eu acho que você reestruturar o sistema de garantias e direitos, né, em termos de cooperação, de intersetorialidade, pode parecer uma coisa muito abstrata, mas ele garantiria, né, um ganho de eficiência e de escala nas políticas que eu acho que a gente está necessitando enquanto nação. E a segunda frente de problemas é justamente essa. Hoje a gente se volta, e não sem razão, muito para o atendimento já depois que as violações de direitos humanos elas ocorrem, né? Mas a gente se preocupa muito pouco em preveni-las. Então eu acho que a gente reforçar a legislação no sentido da prevenção e de acordo assim, com o estado da arte que a gente tem nas evidências, né? E na ciência da prevenção, eu acho que seria um grande presente para o país. Finalizando, eu acho que a gente tem proposições aqui muito interessantes no parlamento, né, para enfrentar a questão do trabalho infantil digital. A gente tem oportunidades, né, de alterações aí pontuais também no direito penal e processual penal. A gente tem ajustes a serem feitos ainda, né, enfim, na legislação do enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. Eu acho que a gente tem uma agenda muito interessante aí para levar à frente, né, e dar a presente para as crianças e adolescentes brasileiros e brasileiras. A gente está chegando aqui ao limite do nosso tempo, mas a Beth até me trouxe aqui um pouquinho antes, quando a gente já estava conversando um pouco sobre o tema dessa edição do Papo de Futuro, que você está preparando um livro, né, sobre essa questão, sobre esse tema. Tem como adiantar um pouquinho desse livro? O que a gente pode esperar? Vai ser aqui pelas edições Câmara? O que vem por aí, Davi? Então, esse foi um livro que surgiu a partir de uma demanda aqui de um trabalho parlamentar, né? Justamente sobre prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Que acabou virando, né, uma obra, né, que, em coautoria, né, com uma queridíssima colega e competentíssima colega aqui, a Daniela Ribeiro, da consultoria, e acabou se tornando um trabalho, né, sobre as diversas violências contra crianças e adolescentes e como nós estamos, o estado da arte, né, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer. E eu diria, né, que a mensagem muito clara que a gente traz nesse livro é justamente esse: a gente precisa reorganizar o nosso direito para fazer melhor aquilo que a gente já faz, ou seja, a gente precisa de mais intersetorialidade nas políticas, de mais cooperação federativa, e a gente precisa também de prevenção. O Brasil ainda está muito atrasado na prevenção. Beth, o encerramento que sempre você nos deixa aqui, a mensagem que sempre você nos deixa no Papo de Futuro, qual que é a conclusão que você faz dessa edição? É super importante, de todo esse arcabouço legislativo que está sendo pensado nesse momento, dessas mais de 200 propostas, dessa questão que o Davi também colocou. O que a gente pode falar aqui na conclusão dessa edição do Papo? Acho que a mensagem é muito positiva, Ana Raquel. A gente realmente conseguiu fazer com que o gigante despertasse. E eu acho que a situação da criança na internet, ela foi tão alarmante e assustou tantas pessoas, né, e trouxe resultados tão ruins, né, apodrecimento do cérebro, expressões assim, então as crianças muito alienadas, as crianças adoecidas, deprimidas, um aumento do índice de suicídio muito grande. E isso está mostrando que a gente não está fazendo drama, nem a gente está de mimimi, ou só colocando responsabilidade nos pais ou nas escolas para resolverem o problema. É muito, muito importante que o Congresso Nacional assuma o seu papel. E quando a gente vê que o Congresso Nacional está assumindo o seu papel, como? Apresentando leis, votando leis, debatendo, discutindo, comunicando, promovendo o debate público, que não é um debate, mais uma vez, determinado, ditado pelas Big Techs, a gente realmente vê uma luz no final do túnel, e isso é muito promissor. Então, eu acho que essa é a mensagem. Acredita, confia, venha, debata, fale com seu deputado, interaja. Né? Nós temos a sensibilidade e nós temos a solução desse problema, e eu acho que é muito promissor. A gente já aprovou, lembrando, né, a proibição do celular das escolas, e os resultados já são excelentes. As crianças estão voltando a socializar, gente. As crianças estão voltando a ser crianças. Agora a gente precisa avançar em tudo aquilo que a Ana Raquel e que o Davi Carneiro colocaram aqui. Não
falta muito, né? Eu acho que a criança já é prioridade no Brasil e vai continuar sendo. É o que a gente espera. Por hora, eu vou agradecer muitíssimo sempre a Beth Veloso aqui pelo Papo de Futuro e a presença também hoje especial aqui do Davi Carneiro na nossa bancada do Papo de Futuro e do painel eletrônico. Obrigada, gente. Uma excelente semana para vocês dois.